parecendo padre, mas eu vou ficar assim mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, você que está com a sua Bíblia, não importa se você está com a sua Bíblia no celular, no iPad, no tablet, no computador, não importa onde esteja a sua Bíblia, importa que você a tenha, que você a leia. Amém? Levanta ela aí acima da sua cabeça e diz assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu declaro que eu serei tocado pela palavra de Deus. A minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, sempre viva, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Nunca mais você será o mesmo, nunca mais. Hoje você vai sair diferente. Dá uma olhada do seu lado aí e fala assim: você não vai me reconhecer mais. Fala. Porque hoje eu estou saindo daqui diferente. Vou sair branco daqui. Nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 em diante. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 em diante. Querido, esse mês de setembro nós vamos falar sobre chamado, né? Vou falar um pouquinho sobre o chamado hoje, mas vou falar de ceia no meio, então você vai ver eu falando de chamado e sobre a ceia, conectando o chamado e a ceia. Mas o mês de setembro, todos os domingos nós vamos falar sobre o chamado. Qual é o meu chamado? Quem eu sou? Estou vivendo o meu chamado de fato, né? Estou cumprindo o meu chamado? O que Deus tem para mim? Qual é o meu propósito? O que é propósito? O que é chamado? Nós vamos ver no mês de setembro. Então você é proibido de vir sozinho na igreja domingo. Vai vir você e mais alguém, amém? Não venha sozinho. Você vai entender de uma vez por todas, vai receber de Deus qual é o seu chamado e o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 26, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa aí, no que vocês eram quando foram chamados. O que seu irmão do lado era quando foram chamados? Quando você foi chamado, quem você era quando foi chamado? Misericórdia, né? Tem alguns aí que falam misericórdia. Quem eu era quando eu fui chamado, né? O que vocês eram quando foram chamados? Paulo dizendo aqui em Coríntios: poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. Fala para o seu irmão: você não era sábio não, segundo o padrão do mundo. Pouquíssimos eram sábios segundo os padrões do mundo. Não era sábio. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos. Tem alguém, era poderoso? A pessoa que está do seu lado era poderosa? Olha para você, não era poderoso, era? Eu não era poderoso não. Hã? Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Você era nobre? Fala para o seu irmão: você não era nobre não. Você nasceu na nobreza, na realeza, na riqueza? Fala para ele. Hein? Dá uma olhada para ele, vê assim, ó, você não nasceu na nobreza não. Hã? Poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu
escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é e mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Quem pode celebrar em nome de Jesus? Você não tinha poder, mas Deus te dá poder. Você não tinha unção, não tinha sabedoria, mas Deus te dá sabedoria, te dá unção, graça. Ele te levanta. Fala pro seu irmão, depois que você conheceu Jesus, você ficou mais bonito, mais cheiroso. Se ele tiver com um bafinho, dá um desinfetante para ele, um pinho-sol, tá tudo certo. Mas você ficou mais bonito quando conheceu Jesus, sim ou não, igreja? Nós ficamos mais bonitos, mais prudentes, mais sábios, né? Ficamos mais entendidos das coisas. Não tinha sabedoria, agora nós temos sabedoria. Que Deus nos escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então o fato é que todos nós temos um chamado. Sim ou não? Diga comigo, eu tenho um chamado. Meu Deus, eu já lembrei a música de novo. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Evangelho anunciar, eu fui escolhido, eu tô fora, né, Betão? Entre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, tô fora, jamais vou me... Isso, igreja, eu desafinei a igreja inteira. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra voltar. Deixa eu voltar para a palavra, vem. Glória a Deus, você tem um chamado, querido. E prova é que você tem um chamado, prova é que ao invés de você ficar descansando na sua casa, deitado no conforto da sua cama, assistindo TV, fazendo que talvez outra coisa, qualquer outra coisa para ficar descansando, você tem um chamado. Fato que você está aqui hoje para ouvir a palavra, para cultuar, para adorar o nome do Senhor. Você saiu porque você sabe que tem um chamado. Sim ou não? Você saiu de domingo, talvez do descanso da sua casa, e não é um acaso, isso é um propósito. Você saiu porque você entendeu que Deus tem um chamado na sua vida. E hoje é dia de ceia. A ceia nos lembra que nós somos parte do corpo. Nós somos parte do corpo, e por isso nós atendemos o chamado. O Senhor nos separou, e a ceia também nos envia. A ceia também nos coloca na posição de boca de Deus. A ceia também nos coloca como anunciadores, né? Aquele que com medo partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei todas as vezes em memória de mim, e anunciai a minha morte até que Ele venha. Ou seja, quando eu estou comendo e bebendo da ceia, quando eu estou participando da ceia, eu estou anunciando que Ele vai voltar. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Eu sou um anunciador que Jesus está voltando. Então cada vez que participamos,
da ceia, nós somos esses anunciadores e nós estamos renovando a nossa identidade, o nosso chamado em Deus. Nós estamos lembrando quem nós somos quando nós participamos da ceia. Nós estamos lembrando que somos filhos dele, que fazemos parte do corpo. Estamos renovando isso diante de Deus. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. O Senhor escolheu, vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Quem recebe isso em nome de Jesus? Fruto que permanece. Você permanece, você tem permanecido, e por causa da sua permanência, Deus vai fazer com que tudo que você peça no nome dele, porque você vai estar alinhado com o chamado dele, você vai entender isso durante esse mês, vai fazer com que você receba. Porque quando que nós não recebemos o que nós pedimos? Quando nós estamos desalinhados com a vontade de Deus, que nós só vamos pedir e receber quando nós pedimos bem. E como nós pedimos bem? Por que não recebeis? Porque pedis mal, pedis e pedis mal, pedir para o seu próprio deleite. Por que pede para o seu próprio deleite? Porque está desalinhado com a vontade, com o chamado, com o propósito. Mas quando está alinhado ao chamado, ao propósito, à vontade de Deus, você vai pedir e vai receber, vai pedir e vai receber, vai pedir e vai receber. Tem alguém recebendo aqui? Vai pedir e vai receber, vai pedir e vai ser respondido, vai pedir e o milagre vai acontecer, vai pedir e vai haver transformação. Em nome de Jesus, quem recebe essa palavra, diga amém. John Wesley dizia: dê-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Pois é, Deus nos deu aqui, pastor Luiz, muito mais do que 100 homens e muito mais do que 100 mulheres. Nós temos aqui na igreja mais do que 100 homens que temem ao pecado, mais do que 100 mulheres que temem ao pecado. E por isso eu tenho certeza que a cidade de Piracicaba será inundada da glória de Deus através da nossa vida. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? O Senhor te chamou a um propósito. Nós atendemos ao chamado de Deus. Ele nos trouxe aqui. Agora Ele está alinhando o nosso propósito, o nosso chamado. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, Capítulo 1, versículo 4 ao 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de formá-lo no ventre, ou seja, antes do seu pai conhecer a sua mãe, eu já te conhecia. Antes do seu pai e de sua mãe casar, antes do seu pai e da sua mãe nascer, eu já te conhecia, eu te escolhi, o Senhor está falando. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Cadê os profetas aqui? Você é um profeta na sua casa, você é um profeta no seu trabalho, você é um profeta na sua família, você é um profeta na escola. Onde estão os profetas de Deus aqui? Digam amém. Nós somos profeta. O Senhor consagrou, o Senhor chamou, o Senhor separou. A convocação, ela tem vários níveis na nossa vida. Então a primeira convocação ao chamado é a escolha de Deus para a nossa vida. A convocação, ela vem, chamado de Deus, em primeiro lugar, ele pode vir através de profecia, ele pode vir através de palavra profética, ele pode vir através de sonho, através de revelação, né? Ele pode vir através de inquietação espiritual, Espírito Santo te tocando, né? Chamado de Deus. E assim como Samuel ouviu o chamado de Deus, a voz de Deus, ainda quando era menino, Samuel teve um momento que ele
disse a Deus que eles não estavam preparados. Ele era menino, ele era criança, né? E em alguns momentos nós sentimos, né, esse chamado de Deus. Deus em algum momento vai te envolver de uma forma, ou já te envolveu. E eu tenho essa experiência. Eu contei isso acho que algumas vezes aqui, mas eu tive uma experiência com Deus com 19 para 20 anos. 19 para 20 anos eu fui criado na igreja, eu nasci na igreja, mas eu fui ter uma experiência com Deus mesmo com 19, 20 anos. Experiência onde Deus, sabe, me envolveu, onde Deus me achou, onde Deus me tocou de forma sobrenatural. Por quê? Porque filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa ter experiência com Deus. Filho de crente, e você, todos nós precisamos ter experiências com Deus. Então, além de sermos esses mentores dos nossos filhos, além de ensinarmos nossos filhos no caminho para que eles, quando crescerem, não se desviem, eles precisam, quando estão grandes ou em qualquer momento, porque não tem idade para que Deus toque a vida de uma pessoa, não há idade para isso. Inclusive não há idade para o diabo também, porque o diabo está tentando aí tirar e aliciar as crianças e tem feito isso muito, né? Nós vemos aí as notícias da internet, enfim, adultizando as crianças. Não tem idade para o diabo, não tem idade para Deus. Deus, Ele quer encontrar um coração contrito, disponível para que Ele toque e Ele envolva. Amém, igreja? Então, filho de crente não é crentinho, ele precisa ter a experiência dele com Deus. E eu tive essa experiência no auge da minha juventude, onde eu comecei a querer descambar, onde eu comecei a querer ver as coisas desse mundo, porque eu sempre fui criado na igreja, embora meu pai, um período, ele era ateu, quando ele casou com a minha mãe. Quando eu comecei a querer descambar, o Senhor me envolveu. O Senhor me pegou, o Senhor me tocou, o Senhor me confrontou, o Senhor me moldou e mudou. E a partir dali, de 20 anos, até hoje com 26 anos, nunca mais eu saí. Até hoje com 43 anos, nunca mais eu saí da presença do Senhor. Eu sempre digo que já conversei com diversos teólogos e tenho um amigo que é judeu, e ele é todo cheio de argumentos. Os judeus são cheios de argumentos. E ele argumentando, falando que Jesus era um profeta, que Jesus não é o Messias, que o Messias ainda ia vir, e a gente ali, tal. E uma coisa eu me lembro que eu falei para ele. Eu falei: olha, você tem muito argumento, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira debatendo, né? Você tentando me convencer, eu tentando convencer você. Mas deixa eu te falar uma coisa: a experiência que eu tive com Cristo ninguém tira de mim. A experiência que eu tive com o Senhor ninguém vai me tirar. Ninguém vai tirar isso de mim. Isso eu profetizo em nome de Jesus. Você terá experiência com Deus. Você terá experiências profundas com Deus. Deus vai te tocar, te envolver, te constranger em nome de Jesus, a ponto de você saber: não há outro que possa ter feito isso comigo, a não ser o Senhor Jesus. Experiência com Ele, envolvido na glória com Ele, sentindo a presença do Senhor, sendo tocado por Ele, recebendo o dom do Espírito, sendo curado, sendo transformado em nome de Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. E o Senhor pode falar com você de diversas maneiras, assim como falou com Samuel. E Samuel ouviu a voz de Deus o chamando. Samuel ouviu a voz de Deus chamando ele, né? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. O chamado não começa quando você está preparado.
O chamado começa quando Deus fala com você. Então não importa se você está preparado ou não, importa é você ouvir o chamado de Deus na sua vida. Tem alguém entendendo aqui? Amém? Ah, mas eu não sou capaz. Não precisa ser capaz, só precisa ouvir o chamado de Deus. Ah, mas eu não consigo. Não precisa ter capacidade para dizer que consegue. Só precisa ter sensibilidade e ouvir e ter a certeza: Deus me chamou, a voz de Deus me chamou, Ele tem me chamado, Ele tem me separado, Ele tem me chamado, e eu vou porque eu ouvi a voz de Deus na minha vida. Amém, queridos? Depois que você é chamado e você ouve a voz de Deus por revelação, por sonho, né? Por palavra profética, uma palavra como essa que você está recebendo hoje, vem uma guerra, uma luta interior. Aí vem a luta interior. Jeremias capítulo 1, versículo 6 diz assim: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Em Jeremias capítulo 1, versículo 6 está dizendo: ah, Senhor, eis que eu não sei falar. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele estava agora na sua luta interior. Eu não sei falar, eu não tenho entendimento, eu não tenho escolaridade, eu não tenho poder aquisitivo. A minha família é uma família que é destruída. A minha família é uma família que não tem base bíblica. Eu não consigo, eu não sei. Aí você ouviu o chamado de Deus, mas agora tem uma guerra acontecendo no seu interior, na sua vida, na sua mente, no seu coração, tentando dizer: não, isso é coisa da sua cabeça, você não vai conseguir avançar, você não consegue ir avante. Antes de cumprir o chamado, todo mundo acaba enfrentando essa batalha, nossa própria batalha. Não é, vou ou não vou, faço ou não faço, me envolvo ou não me envolvo. É Deus ou não é Deus que falou? E agora, consigo ou não consigo? Não é o diabo a nossa primeira batalha. Não é o diabo que nos freia no primeiro momento. O primeiro momento é essa guerra interior, essa luta contra você, contra a sua limitação, contra os seus olhos que conseguem ver somente 100 metros em diante. Aquilo que você consegue entender, insegurança, desculpas em cima de desculpa. Nós vemos Moisés da mesma forma. Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, ele diz: eu sou pesado de língua. Deus falando com Moisés, Deus chamou Moisés, Deus ali orientando Moisés. Moisés chega para Deus e fala assim: eu sou pesado de língua. Mas sabe o que Deus respondeu para Moisés? Quem fez a boca do homem? Quem fez os céus, a terra? Quem fez o limite do mar para que ele não avance na terra? Quem fez o universo? Quem fez a lua? Quem fez o sol? Quem fez as estrelas que estão na nossa visão aqui na terra? Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele te chamou, não há limitação nenhuma que possa frear o chamado de Deus na sua vida. Se Ele te chamou, avança, porque Ele vai sustentar. E a ceia nos lembra que nós fazemos parte disso. Cristo morreu por nós. A ceia nos lembra que Ele é um conosco, que Ele nos capacita quando nós participamos da ceia. Não é só um ato religioso de tomar a ceia, é algo sobrenatural, é ser um com Deus, é declarar: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho, eu sei que Deus é o único Senhor da minha vida, o único e suficiente Salvador, eu sou um com Ele, Ele me capacita. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Aí Deus chama, nós guerreamos no nosso interior, nós lutamos conosco mesmo, contra as nossas incapacidades, contra o nosso entendimento. Depois Deus determina. Depois Deus vem e dá uma ordem explícita. Jeremias capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá.
O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Lá em casa, quando eu peço um copo d'água para as meninas, eu peço um copo d'água. Pega um copo d'água pro papai. Ah, não, pai. E aí sai, vai pro quarto às vezes, não quer fazer o que a gente pediu. Fala, pega o... Fulana, pega lá o copo d'água pro papai. Ah, não vou pegar não. Preguiça, né? Fora que quando a gente compra alguma coisa, eles não dividem com a gente, né? Não é isso? Compra chocolate, a barra de chocolate. Pai, eu quero chocolate. Se almoçar, a gente vai comprar. Aí compra o chocolate. Dá um pedaço pra mim. Não, pai. Oxe, acabei de comprar um negócio, não posso comer. Aí eu me remeto a nós, né? Crianças. Que o Deus nos dá e nós não queremos devolver a Deus uma parte. Nós fazemos a mesma coisa. Deus entrega na sua mão, mas você não quer devolver uma parte para Ele. É a mesma coisa que elas fazem. Você entrega, divide comigo? Não divide. Mas enfim, chega uma hora que eu fico irritado, e aí eu falo, vai buscar o copo d'água. Agora. Aramanai. Aí eu começo a virar o giraia. Vai buscar o copo d'água agora. Aí eu já entendo. Pois é. Deus chama você. Aí você fica com a guerra interior. Aí ele vê que você está embaçando. Ele fala, vai. Vai porque eu sou com você. Vai agora. Vai, senão você vai entrar na boca da baleia, na boca do peixe. Vai, senão eu vou jogar você do barco. Você vai cair no mar, vai entrar na barriga da baleia ou do peixe, sei lá. Vai, senão eu vou buscar você onde você estiver. Vai, que eu estou falando para você aí. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Tem alguém entendendo aí? Dá uma cutucada no seu irmão aí. Fala para ele, vai, que Deus está falando para aí. Quem obedece o chamado de Deus descobre que a obediência abre portas. Abre portas e que capacita o ser humano, o homem ou a mulher, para entrar em portas que jamais ele conseguiria abrir se não fosse por Deus. Eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Quem obedece à voz de Deus e avança, essa obediência vai abrir portas que jamais você conseguiria abrir. Por causa da obediência, Deus começa a abrir as portas, Deus começa a descer com milagres, provisão, por causa da obediência. Tem alguém aqui comigo em nome de Jesus? A ordem de Deus é vai. Se Deus chamou, faça, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Ele é um Deus que sustenta, é um Deus que vai dar saída, é um Deus que vai dar provisão. Ele vai fazer. Você só precisa ouvir. Então Deus chama, se revela a você. Você vem com essa luta no seu interior. Agora Deus determina, porque você está, né? Vai, não vai, vai, não vai. Faz, não faz. Agora Deus está falando, faz, porque onde eu te enviar e o que eu mandar você falar, você vai falar e vai fazer, em nome de Jesus. Agora vem uma experiência marcante que eu falei para vocês, da experiência que eu tive. Isaías capítulo 6, versículo do 6 ao 7, diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva. Com a brasa tocou a minha boca. 6 e 7. Logo um dos serafins voou, pode voltar no 6, voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Talvez a tenaz hoje, a brasa viva, vai ser a ceia que você vai tomar hoje. Coloca lá o versículo 7 de novo para mim. A brasa viva vai ser a tenaz. E olha só, experiência com Deus.
a culpa foi removida, o pecado foi perdoado. Talvez você ainda nessa luta interior está lembrando de pecado passado. Eu glorifico a Deus que Deus tem tocado aqui nas pessoas, e as pessoas e os irmãos têm tido um coração quebrantado, humilde, a ponto de chegar e confessar os pecados que aconteceu. Isso é lindo. Você vê um homem fazer isso, só pode ser Deus tocando, Deus convencendo. Pecados que aconteceram, que talvez ele não fala, talvez não, ele não falaria para ninguém, mas ele chega no meu gabinete, ele abre o coração, ele fala. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. A gente não está aqui para crucificar ninguém. Só que preste atenção numa coisa que eu aprendi. Eu estava ensinando para os homens lá em Rio Claro. Quando você confessa e deixa o pecado, Jesus é o seu advogado. Agora, quando você é descoberto, o seu advogado é o diabo. E aí as coisas vão ficar estreitas. Então a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e assim a igreja perdoa. Será lançado no mar de esquecimento, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Se você chegar com esse pecado de novo diante de Deus, o mesmo pecado vai falar assim: que pecado? Eu não lembro mais, já foi, já passou, você já foi perdoado, mudou, né? Mudou o posicionamento, mudou a posição, não comete o pecado mais. Agora, pastor, mas se eu confessar o pecado para minha esposa, eu vou me separar. Se você confessar no momento certo, com sabedoria, com entendimento para sua esposa ou para o seu esposo, Jesus é o seu advogado. E eu nunca vi nenhum casal se separar porque alguém confessou o pecado. Eu nunca vi, pode até ter acontecido, mas eu nunca vi ninguém que confessou o pecado um para o outro que o casamento foi destruído. Pelo contrário, o casamento foi reestruturado, foi reformado, foi transformado, e agora vive para a glória de Deus. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Tem alguém entendendo isso aqui? Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. O Senhor hoje vai tocar com a tenaz na sua boca. Você não entendeu não? Brasa viva do céu vai tocar você hoje, e a sua culpa vai ser removida, o seu pecado vai ser perdoado, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, e eu tenho certeza que você está entrando em arrependimento, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e Ele está aqui no nosso meio. Só não toca em Cristo hoje quem não quer, porque Ele está passeando no nosso meio aqui. Aleluia, Ele está passeando no nosso meio. Essa experiência com Deus marca para sempre. E essa experiência que nós temos com Deus não é algo provocado, é algo de Deus para você, de você para com Deus, Deus para você. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Não é algo provocado, mas é algo que acontece. A experiência acontece. É a convocação de Deus quando esse chamado, essa experiência acontece. É Deus convocando: estou te levantando com mãos fortes, estou te levantando como Gideão, estou te levantando como um guerreiro, uma guerreira. A experiência com Deus te levanta para um propósito, para cumprir um chamado. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus? Experiência com Deus que nós víamos muitas pessoas que caíam na unção do Senhor, e eu não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra. Nós caímos mesmo na unção e nós nos entregamos, amém, querido? Mas quando nós caímos na unção, é uma experiência que nós temos com Deus, e nós levantamos diferente. Nós levantamos selado, nós levantamos para um propósito, para uma missão. Não levanta e fica da mesma forma. Teve experiência com Deus, não continua no mesmo pecado,
cometendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Não, teve experiência com Deus, mudou a chave, saiu do que estava fazendo, agora é outra pessoa. Quem tem experiência com Deus, impossível estar igual, impossível ficar na mesma lenga-lenga, impossível ficar da mesma forma, não fica da mesma forma, muda. Fala para o seu irmão, é por isso que eu vejo que você tem mudado. Fala para ele, por isso que eu vejo que você tem mudado, que você tem tido experiência com Deus. Fala para ele em nome de Jesus. Pedro teve uma experiência com Deus, a pesca maravilhosa, uma experiência maravilhosa com Deus. Ralou a noite inteira, trabalhou na força da experiência dele, na força do braço dele, no entendimento dele, andou, trabalhou, esforçou. Quando ele chegou que ele tinha desistido, parado, não vai dar nada hoje. Tem alguém que encontrou ele na beira da praia. Tem alguém que olhou para ele: ei, joga a rede de novo. Não, mas eu já joguei a rede a noite inteira, eu estou cansado, não pegamos nada, não tem nada, não está dando nada. Ei, é eu que estou falando, joga a rede de novo, sobre a tua palavra, eu vou jogar a rede. E a experiência veio, e a provisão veio, e o barco ficou cheio. Eu profetizo na sua vida essa experiência com Deus, a provisão chegando, Deus trazendo aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado. Aleluia. Se você crê nessa palavra, se manifeste em nome de Jesus. O cálice e o pão na ceia são experiências sobrenaturais, visíveis e tangíveis, que confirmam a nossa fé. Querido, você vai participar da ceia hoje, e não vai participar de qualquer forma, da mesma forma. Você vai participar diferente hoje, em nome de Jesus. São experiências tangíveis. Eu estou terminando. Ministério de Louvor. Que bonitinho. Eu vou falar de novo. Eu estou terminando. Vocês são muito espontâneos. Experiência com Deus. A ceia hoje vai ser uma experiência com Deus. Hoje é a ceia do chamado. Hoje é a ceia do chamado. Só que quando você tem experiência com Deus, você é revestido. Você é revestido de poder e de autoridade. Fala para o seu irmão aí. Quando a gente é chamado, nós temos uma luta interior. Deus convoca, te dá uma experiência, e após a experiência, Ele te dá poder e autoridade. Quem está preparado para receber poder e autoridade hoje, em nome de Jesus? Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Vou lá naquela versão. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Meu irmão, nada vai causar dano a você, em nome de Jesus. Você foi chamado. Nenhuma praga chegará na tua casa, em nome de Jesus. Você vai pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, mas nada lhe causará dano, nada lhe fará mal, porque o Senhor está te revestindo de poder e autoridade do céu. Em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja bem, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo aqui, em nome de Jesus? O Senhor vai selar você com os dons hoje, em nome de Jesus, e vai revestir você de autoridade. Por quê?
Poder e autoridade não são a mesma coisa. Poder e autoridade não é a mesma coisa. Poder é capacidade. Presta atenção comigo aqui. Poder é capacidade. Autoridade é patente. Patente que é dada do céu. Deus não apenas chama, mas Ele capacita. Jesus disse em Atos 1:8, que nós acabamos de ler: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Autoridade é diferente de poder, ok? Poder, vou repetir: capacidade de agir. Autoridade, direito concebido e permitido por Deus para agir. Quem está entendendo aqui? A autoridade é dada por Deus. Eu vou elencar uma história aqui para você. Um médico que faz o curso de medicina, ele tem ali o poder do conhecimento, mas ele ainda não recebeu, ele ainda não recebe o registro do conselho de médico. E aí ele quer te operar. Ele tem conhecimento? Sim. Tem conhecimento? Tem até poder para isso? Sim. Ele pode fazer? Sim. Mas ainda não tem a patente. Ele ainda não tem o registro no conselho de médicos. Ele ainda não tem autoridade. E assim também é com Deus. Ele nos dá conhecimento, nos dá dons, nos dá talentos, poder, mas só o seu chamado, só a aprovação de Deus te dá autoridade para agir no nome dele. Não tem autoridade se Deus não te der. Se Deus não derramar essa autoridade, não há autoridade. Assim, no chamado de Deus, nós recebemos não apenas poder. Quando nós participamos da ceia, quando nós participamos do corpo e do sangue do Cordeiro, nós estamos validando a autoridade de Deus na nossa vida. Então Deus só não nos deu poder, agora Ele está dando permissão a ser um no corpo, a ser parte do corpo. É permissão de Deus, permissão divina, para exercer agora, através da autoridade que Ele deu, em nome dEle, o chamado a qual Ele tem para a sua vida. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Quem vive o chamado com autoridade não imita ninguém, não copia, não precisa forçar, ele apenas cumpre o que Deus determinou. Não precisa. Quem imita o chamado, o dom de alguém, não tem autoridade, só tem o poder do conhecimento ali. Tá cheio de gente querendo imitar, né? Imitar o dom do outro, mas são frutos artificiais. Depois esses frutos morrem, não nascem outros frutos. Dá para entender isso, sim ou não? Porque quem imita vai até ali, onde ele conseguiu ver, não tem a essência lá no interior, o do porquê está fazendo aquilo. Dá para entender isso, sim ou não? Eu vejo muitas vezes pessoas que querem imitar, empresários que querem imitar alguém. Ah, fulano está se dando bem com tal coisa, aí vai e imita o que ele está fazendo, mas porque não tem essência naquilo que está fazendo, ele vai até um ponto, o mercado muda, ele se perde, ele fecha, ele fale, porque não tem a essência do início, da criação, não tem autoridade naquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, há pessoas que querem imitar. Ninguém imita autoridade, ninguém imita dons. Não adianta imitar. Você tem que cumprir o seu chamado. Deus te chamou para cumprir o seu chamado. Deus tem um chamado específico para você. Não é igual de ninguém. Não é igual de ninguém. Deus te chamou para cumprir um chamado único. Fala para o seu irmão, é o único chamado. O único que Ele tem para você. Então não use a autoridade de forma errada. Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16, diz assim:
Os filhos de Seva tentaram expulsar demônios sem a autoridade de Cristo e foram envergonhados. Chegou lá, foi expulsar o demônio e o demônio envergonhou a cara deles. Por quê? Porque eles tinham poder de fazer, mas não tinham autoridade para tal. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Autoridade tem prazo e limite. Olha, isso aqui é muito sério. Autoridade tem prazo e limite. Só é válido dentro daquilo que Deus nos confiou. Deus confiou para você um chamado específico, só vai ser válido dentro daquilo que Ele te chamou. Tem limite. Não tente viver o chamado do outro. Não caia em frustração por tentar viver um chamado igual. Viva o seu chamado, o chamado que Deus te deu, e você vai prosperar no chamado que Deus te deu. Não copie de ninguém. 1 Coríntios, chamado à ceia, Coríntios 11, 26. Que todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor te chamou a fazer parte do corpo, e a ceia é um memorial do maior chamado de todos. Maior chamado de todos, Jesus Cristo, que foi obediente até a morte. É você fazer parte de Jesus Cristo, parte do corpo de Cristo. É você ingerir como se fosse a Cristo. Quem está entendendo aqui? Então, quando a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo, primeiro, ele está dizendo assim: você não tem que examinar ninguém a não ser você. Ninguém tem direito de examinar o irmão do lado. Ninguém tem direito de examinar você a não ser você mesmo. Ele está dizendo: examine, pois, o homem a si mesmo. Só que ele não está falando para você se examinar, para você abandonar, para você ficar cabisbaixo, para você parar a sua caminhada. Não, ele está falando para você se examinar, para você participar da ceia e se renovar no compromisso com Deus. Ele está falando: examina, vê o que está errado, olha para si e agora se renova. Renova, deixa o compromisso comigo se renovar. A partir daqui, você tem que receber esse chamado, entender, olhar para si, identificar, mudar a rota, corrigir a rota, renovar o compromisso e avançar para aquilo que Deus tem para você. Charles Spurgeon disse: se Deus te chamou para pregar o evangelho, não te rebaixe em ser rei. Se Deus te chamou, não se rebaixe aceitando proposta do mundo. Não te rebaixe aceitando distrações no seu dia a dia. Se Deus te chamou, não aceite, não se rebaixe se separando da sua esposa ou do seu esposo, traindo a sua esposa ou seu esposo. Se Deus te chamou, não se distraia com outra coisa que vai te distanciar do seu chamado. Nada que te distancie do chamado vale a pena. Deus te chamou para ser corpo, e tudo aquilo que vai te distanciar, você precisa refutar. Namorado está tirando você do trilho? Larga desse camarada. A namorada está fazendo você pensar mais nela do que de Jesus? Larga dessa namorada. Está avançando o sinal, está fazendo o que não era para fazer? Larga, porque nada vale a pena mais do que a palavra, do que o reino de Deus, do que o evangelho, do que o chamado que Deus tem para você. Deus tem algo maior, melhor. Ele quer te levar para um propósito real, que faz sentido na sua vida. Em nome de Jesus, receba o chamado do Senhor. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Quem participa da ceia sem discernir o corpo adoece espiritualmente. Eu sempre tenho dito: e quem tem discernimento tem paz. Quem participa da ceia tem discernimento.
E quem tem discernimento recebe força, recebe clareza, recebe autoridade. Eu estou bebendo da ceia porque eu sei que eu sou filho, porque eu sei que eu não falo como o mundo fala. Eu estou participando da ceia do corpo do Cordeiro porque eu não ajo como as pessoas do mundo agem. Eu não aceito propostas que o mundo aceita lá fora. Eu não ando em conversas alheias, em rodas alheias da minha. Por quê? Porque eu tenho discernimento. E porque eu tenho discernimento, eu tenho força, eu tenho clareza, eu tenho autoridade. E Deus me leva a cumprir o chamado e o propósito. Quem tem discernimento tem paz. Não beba e coma da ceia sem ter discernimento. Lembra hoje de quem você é, o porquê Deus te chamou. Examine, se renove no chamado. Tome a ceia como uma brasa viva hoje que vai entrar no seu interior, como uma tenaz que vai ser tocada na sua boca. Que você seja curado, perdoado, restaurado, transformado hoje com discernimento. Eu estou tomando ceia porque eu sou santo. Ser santo é ser separado. Separado do quê? Daquilo que o mundo acha que é bom. O mundo acha que é bom e coloca muitas vezes o evangelho como um peso. O Senhor te libertou. Nós somos livres. Servir a Deus é leve. Servir a Deus é prazeroso. É uma honra servir ao Senhor. Eu estava tendo reunião com líderes de GC ontem e eu disse: Deus nos confiou a sua noiva, Deus nos confiou a sua igreja para cuidarmos nas nossas casas. Segura. Eu não confiaria a minha noiva para nenhum outro homem cuidar. Eu não daria a pastora para nenhum outro homem cuidar. Pode ser o homem melhor do mundo, o mais de Deus do mundo. Eu não chegaria para ele e falar: olha, cuida da minha esposa aqui para mim, até que eu volte. Quem faria isso? Qual homem que faria isso aqui? Confiaria a sua noiva? Ninguém, né? Mas Deus confiou a noiva dele para nós cuidarmos. A igreja do Senhor. E isso é uma honra, isso é prazeroso. Servir a Deus é leve. O mundo tenta jogar como peso. Ah, ser santo é ser quadrado, ser separado é ser... Não, filho, ser santo é ser livre. É leve. A palavra de Deus diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ah, pastor, mas é difícil. Sim, tem desafio, sim, tem guerra, sim, tem. Mas o Senhor, quando Ele nos conduz, não há guerra que nós não podemos vencer. Nós teremos paz em meio à guerra. Ah, mas eu estou cansado. Vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O Senhor nos faz livre. E conhecereis a verdade vos libertará. Servir a Deus não é peso. Servir a Deus e ser santo não é difícil. Difícil é manter-se em pecado, levar o jugo no mundo, o peso de ter um relacionamento fora do casamento, um relacionamento sexual fora do casamento. Isso é pesado, é incômodo, tem que fazer escondido. Não, agora quem é livre em Cristo se casa, tem o seu relacionamento em Deus, é leve, vai ser direcionado. Agora fora de Cristo tem vícios, bebida, cigarro, prostituição, preso, pesado, escondido, gastando dinheiro com jogatina, se perdendo, tendo que sustentar algo escondido. Isso é pesado. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu jugo é suave, venha sobre o meu jugo. Sai do jugo do mundo, sai do jugo do mundo que coloca um peso, que te acorrenta, que te amedronta, que te coloca prostrado. Entra no jugo do Senhor, que é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entra. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus?
Senhor vai tocar com brasas vivas em você hoje. Você vai ser renovado em nome de Jesus, no Espírito Santo hoje. Quando nós tomarmos a ceia aqui, pessoas vão ser tomadas pelo Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Vão ser envolvidas. E você que não estava sentindo mais a presença de Deus, você vai começar a sentir a presença de Deus novamente. Vai voltar a ter experiências com o Senhor novamente, em nome de Jesus. O Senhor vai te marcar, vai te selar hoje, em nome de Jesus, te renovar para o dia de amanhã, em nome de Jesus. Deus tem o melhor. Servir a Deus é leve. O Senhor te faz livre. Vai vir provisão. Vai vir provisão. Vai vir provisão. Quem recebe isso aqui, nós estamos no ano da provisão. Deus tem provisão para você, meu filho. Aquilo que o inimigo está tentando mostrar para você que é pesado, não, é leve. Ele só quer ofuscar a sua visão. Deus está trazendo provisão para você, meu filho e minha filha. Deus está trazendo provisão para você e para você avançar no chamado, para você se envolver no chamado. Deus tem provisão para você. O que Deus tem para nós é uma vontade boa, perfeita e agradável. Não se preocupa. A vontade dele, de fato, é boa. A vontade do Senhor é a melhor que você pode viver. O mundo te oferece ilusão, te oferece coisas que são momentâneas, mas o que Deus oferece para você é eterno. O que Deus oferece para você é eterno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você tem um chamado. E você não vai se calar. Você não vai voltar atrás. Você não vai abrir mão, lançar a mão do arado. Você vai continuar. Você vai ser fortalecido pelo Senhor hoje. Vai ser renovado em nome de Jesus. Quem acredita nisso aqui em nome de Jesus? Se eu fosse você, eu se colocava de pé, exaltando o nome do Senhor. Exaltando o nome do Senhor. Exaltando o nome do Senhor. Aleluia, isso, exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Fere nosso coração, Senhor. Aleluia, comece a clamar o Senhor. Nós já estamos finalizando, mas não saia daqui sem ser tocado pela presença do Senhor. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a amar e suplicar, até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Então fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha.
que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, Senhor. Aleluia. Quem não pegou a ceia ainda, todos estão com cálice. Quem não pegou, levanta a mão, vai passar aí. Levanta a mão que os voluntários vão passar se você não pegou. A ceia é um chamado à comunhão, a um compromisso. O Senhor está te chamando a um compromisso profundo hoje, a fazer parte do corpo, abrir mão de tudo e fazer parte do corpo. Esse é o chamado hoje na ceia. O Senhor está te chamando a viver esse sobrenatural. Amém? Vamos consagrar. Senhor, nós consagramos esse pão que simboliza o teu corpo e esse cálice com suco de uva que simboliza o teu sangue, Jesus. Nós consagramos esses elementos, crendo, Senhor, na comunhão, crendo, ó Pai, na autoridade que o Senhor está dando ao teu povo em fazer parte do teu corpo. Nós queremos declarar, Deus, em nome de Jesus, cadeias vão cair, ó Deus, nessa comunhão de hoje. Senhor, renovação e transformação irá acontecer, ó Pai, nessa ceia de hoje. Curas, milagres e maravilhas acontecerão nessa ceia de hoje. Senhor, eu quero ouvir, ó Pai. Deus vai te dar testemunhos de cura, de milagre, assim como eu recebi testemunho de manhã. Pai, eu sei que eu vou receber testemunhos dessa semana, em nome de Jesus, de milagres, de pessoas que se posicionaram, atenderam ao chamado do Senhor e estão fazendo parte do corpo. Pessoas serão renovadas, pessoas serão cheias da tua presença hoje. Dons e talentos serão distribuídos hoje, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor. Eu creio numa igreja forte, uma igreja que tem discernimento, uma igreja que serve a um Deus forte, é uma igreja forte, uma igreja que tem clareza do seu chamado e que tem autoridade, em nome de Jesus. Pessoas que erraram, mas que se arrependeram e mudaram a sua rota. Pessoas que serão revestidas hoje. Pessoas que receberão provisão do Senhor hoje, no emocional, no físico, no financeiro. Em nome de Jesus, eu profetizo riquezas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, alegria, paz, discernimento, visão, dons. Em nome de Jesus, ó Pai, a tua presença, Espírito Santo, mudança e transformação no caráter, no hábito, libertação de vícios, libertação, Senhor, reestruturação do casamento. Toca, Pai, em nome de Jesus, milagres hoje, no dia de hoje irão acontecer. Em nome de Jesus, vocês serão revestidos da unção, do poder, da graça de Deus, do poder e da autoridade de Deus hoje. O Senhor te dá poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum dano lhe fará, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Em nome de Jesus, nenhuma praga chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família, ao teu trabalho. Nós profetizamos vida e vida em abundância.
abundância. Em nome de Jesus nós oramos, clamamos ao Senhor, consagramos esses elementos, o teu corpo e o teu sangue, em nome de Jesus. Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, após comer do pão, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomai e bebei todas as vezes em memória de mim. Aleluia, 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 aleluia.